Thaís, o que aconteceu no Congresso nessa área de segurança? Teve até uma surpresa, o Hugo Mota andou ajudando o Lula, é isso? Toledo, claro que o Master domina a semana, obviamente, né? Mas teve essa votação que é muito importante pelo conteúdo técnico, mas politicamente ela tem relevância também. Passou o PL antifacção no Congresso na semana passada e que tinha ido para o Congresso e o Mota tinha entregado a relatoria para o Mendonça Filho. E o projeto foi ficando com uma cara muito mais punitivista do que tinha-se a intenção inicialmente. O Lewandowski sai do governo, o Wellington César assume este pepino, além dos outros, além do PL antifacção, e passa a tentar negociar. E na segunda-feira entram em reunião noite adentro, Gleisi Hoffmann, inclusive, com baixas expectativas. Quando eu falei com ela na terça-feira, a situação estava bem definida. Na quarta-feira, eles voltam a fazer reunião, daí o Wellington César, o ministro da Justiça, o Hugo Mota, o Mendonça Filho, enfim, na residência oficial, na Câmara, muita reunião. E aí, o Ministério da Justiça, o ministro Wellington César, começa a apresentar alguns argumentos como, porque daí que ganhou força nessa onda final pré-votação, né, da PEC, que estava marcada para ser votada essa semana. O referendo para redução da maioridade penal, que era uma pauta da direita, do bolsonarismo, e que o Mendonça tinha abraçado já fazia um tempo, e era o grande temor do governo que passasse, porque, primeiro, seria uma derrota política aprovar um referendo para reduzir a maioridade penal durante o governo Lula, e segundo, porque todo o esforço dentro da PEC para mexer no sistema de segurança pública brasileiro poderia ficar comprometido. Depois eles argumentam que o ambiente na Câmara ficaria muito mais hostil a essa PEC do que se não tivesse a questão da maioridade lá dentro. Porque ia ter o governo contra, a esquerda contra, ia ter até gente do centrão, do centro, que não é favorável. Eu ouvi de deputados lá que não são favoráveis à entrada desse tema na PEC agora, que também não gostariam de votar em redução da maioridade penal em ano eleitoral. Então tinha uma certa pressão do centro também contra. Eles usaram isso como um argumento para convencer o Mota. E aí o Mota faz sua cabeça. Primeiro, inclusive, que Filho, e aí, quando o Mota concorda com o argumento do Ministério da Justiça, ele diz que ele merece uma saída honrosa para o Mendonça Filho, que é, você relata tira a redução da maioridade penal, e para a gente evitar que vai ter algum destaque para aprovar isso, alguma manobra dentro do plenário, eu já estou te oferecendo desde já a relatoria de uma PEC só sobre redução de maioridade penal, que já está tramitando na CCJ, que depois vai para a comissão especial e depois vai para o plenário. Então, a gente tem a oportunidade de discutir isso, mas não agora. Agora vamos aprovar esta PEC de segurança pública. E aí, o Mendonça Filho concorda também, eles saem de lá, já fazem esse anúncio, reúnem com os líderes e o martelo está batido. Isso para o governo foi fundamental, porque eles conseguiram ter uma nova derrota significativa no campo da segurança pública, que é um campo muito sensível para o governo e para o Lula na sua tentativa de reeleição. E aí foi a voto. Quando vai a voto, a votação é eloquente, são quase 500 votos, 487 votos a favor. Quais são os principais pontos da PEC que foi aprovada da forma como foi? Primeiro, ela, de modo geral, ela endurece o tratamento penal para chefes de organizações criminosas de alta periculosidade, organização paramilitar e milícia privada. Então, ela aumenta as penas máximas e restringe a progressão de pena. Isso, ponto número 1. Ela traz agravantes para quem comete crimes contra a vida e a dignidade sexual de mulheres, crianças e adolescentes. Traz um ponto que é uma vitória para o governo, que é a divisão 50-50, metade dos fundos que sustentam a segurança pública entre Estado e União. Quais fundos? O Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário Nacional. O governo sempre advogou por 50-50, o Congresso já estava deixando quase tudo para os estados e municípios, eles conseguem negociar e devolvem metade, o que para o Ministério da Justiça, para o governo federal, era fundamental. Outro aspecto que para o governo federal é muito importante é o aumento das competências da Polícia Federal, que era aquilo que a gente estava comentando. Então, uma fonte minha me disse, se tivesse já a previsão de competências que a PEC aprovou,
na Câmara, o caso da Marielle Franco teria sido elucidado muito antes e, inclusive, melhor resolvido, com as competências que a polícia tem a partir da PEC. E aí tem também questões sobre o Estatuto da Vítima, com algumas garantias fundamentais para as vítimas, como, por exemplo, o acesso ao processo, que, como a gente sabe, Toledo, a falta de acesso ao processo para vítimas de milícias, por exemplo, em facções do crime organizado, muitas vezes impede a família da vítima, de também ter algum tipo de reparação do Estado. Então, isso é fundamental. E aí, o último ponto que eu quero falar sobre o texto que foi aprovado é aquele que aumentou o volume de recursos que financiam as políticas de segurança pública, que aumenta simplesmente, para ter ideia, a previsão orçamentária desse ano é de 2 bilhões de reais, B de bola, 2 bilhões de reais para esses fundos que a gente comentou, Fundo de Segurança Pública, do Sistema Penitenciário, etc. Com a PEC, são injetados automaticamente mais 6 bilhões de reais nestes fundos, isso numa estimativa do Ministério da Justiça. Por quê? Da onde vem esse dinheiro? Ele vem de 3 fontes. Uma delas é o estoque do Fundo Social do Pré-Sal, ou seja, o dinheiro do pré-sal, que não é aquele que obrigatoriamente vai para educação e saúde, é um estoque desse Fundo Social. E a outra fonte, que é a que é muito importante, politicamente reveladora, é a taxação das bets. Não se criou nenhuma taxação nova, como tentou-se com o PL antifacção. Mas a PEC passou a estabelecer que 30% do que é arrecadado com as apostas vai ser para financiar a segurança pública. Por que não criou uma taxa nova, uma nova contribuição, um novo imposto? Eles conseguiram escapar do lobby das bets, que foi zero na tramitação semana passada do PL antifacção, porque as bets não vão pagar a mais. Mas daquilo que elas já pagam, 30% agora vai para a segurança pública, o que tem um impacto, na minha avaliação, politicamente importante, que é você tentar, de alguma forma, começar a fechar, né, esse ciclo vicioso de as bets ajudarem o crime organizado quando lavam dinheiro de origem ilícita e alimentando o outro. Então, agora você tem, pelo menos, aí uma parte dessa arrecadação das bets para financiar o próprio fortalecimento do combate ao crime organizado. Se eu fosse dono de bet, o que está longe de acontecer, eu consideraria essa uma medida inteligente, porque agora você vai ter todo o aparato de segurança que vai receber dinheiro dessa arrecadação favorável à manutenção da existência das bets, né? Muito bom, Thaís Bilenque. Agora, a gente é curiosa essa mudança de atitude do presidente da Câmara, né? Será que faz parte do terremoto? Ele ficou abalado ali por Brasília, ficou mais sensibilizado e tal? É difícil de entender, né, essa mudança de rumo que ele tomou. Assim, curioso ainda, quando você percebe que, por exemplo, eu falei com o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, o Pedro Kussay, o referendo para reduzir maioridade penal passaria. O Mendonça Filho, o relator, também disse que passaria. Ou seja, de todos os lados, eles tinham um entendimento de que se não tivesse uma decisão da presidência da Câmara, teria passado um texto, uma decisão que para o governo teria sido política, além de programaticamente, ideologicamente ser ruim, seria uma derrota política. O governo ontem estava comemorando uma grande vitória, né, que o aliado Hugo Mota permitiu que o governo tivesse. Eu vou usar a frase, você me perdoa, Thaís Bilenque. No creo en coincidências, pero que la sai, la sai. Lá sai, eu não te perdoo, eu compartilho com você. Muito bom. Vamos então para a hora e a vez dos infiltrados no Banco Central?